E aí eu já comecei a trabalhar, fiz vários cursos, né? Naquela época você fazia curso de datilografia, que hoje nem existe mais, né? Com 12 Hoje a anos de galera idade. já sai no teclado, né? É, Batendo o então dedinho. eu fazia datilografia, depois computação, né? Aí cronoanálise, cronometragem, aquela coisa toda. E aí eu fui para o curso tecnólogo, e aí onde eu me formei, onde que deu o grande up da vida ali, porque aí tu tem formação cedo, com 16 anos, antes dos 17 estava formado. Aí tu passa a ter a parte técnica, as empresas precisavam muito disso, eu me Mão de especializei. obra era uma coisa que as pessoas, eles pagavam pra treinar as pessoas pra conseguir Eu me trabalhar na época, né? especializei em cálculos, né? Então eu sempre fui muito bom nessa área e me especializei em custo, consumos e insumos, né? E aí passei já a gerenciar sistemas, né? Tá em início dos computadores, os primeiros ali, eu estou falando aqui de final dos anos 80, início dos anos 90. E aí, enfim, então a gente preparou uma carreira e eu já pensando em estar na maioridade, né? Para poder dar novos passos, né? E assim foi feito, com 17, 18 anos, dei alguns passos também na linha esportiva, acabei indo para o futebol, tive problema com o joelho, ainda bem que tive problema com o joelho, porque daí pelo menos pude ficar em definitivo, né, na área em que acabei me especializando, enfim. E aí depois, com 19 anos, eu empreendi, eu abri meu CNPJ, eu comecei meu próprio negócio, aí tive abertura de mercado em São Paulo, fiquei 9 meses lá, depois voltei, fiquei 11 meses em Maldonado, no Uruguai, e aí em 90, isso foi em 93, né, 92, 93, virei São Paulino por ter ido morar em São Paulo, porque a gente morava perto do Morumbi, fui 35 jogos de São Paulo em 9 meses, né? Virei São Paulino. Virei São Aí quando Paulino. eu, aí quando eu voltei pra cá, acabei me associando ao Grêmio, né? Porque eu não tinha ido nenhum jogo do Grêmio e acabei indo lá 35 e 9, né? Então eu morava perto. E aí, enfim, são histórias da vida, né? Aí quando eu voltei, a gente tocou o negócio, né, de forma definitiva. Nós iniciamos, o meu negócio iniciou como comércio, representação e consultoria, né? Eu fazia consultoria de almoxarifado, compras, montagem de layout, montagem de organograma, né? Enfim, fazia comparação de custos, enfim. E Pô, aí, mas pra ser gestor, etc e tal, tu era muito novo pra isso aí. Tu é muito era, fora da foi curva muito, da realidade. outra época, né? Diferenciada. Depois, então não iniciei meu negócio como fábrica mesmo, né? Comecei mais com essas questões aí. Claro que o sonho de consumo, eu sempre digo que eu sou sapateiro de profissão, né? Então, a gente tem a formação, a gente trabalhou muito tempo no chão da fábrica, conhece os setores, conhece todas as atividades as operações do produto, né? E aí E também depois, conhece a realidade do trabalhador da nossa região. aí depois em 96 que nós começamos a produzir não calçado, mas componente daí, que foi palmilhas, né? Ainda nesse meio tempo, para poder ganhar vida, quando eu estava lá estudando, fazendo curso, né? Trabalhava na fábrica, ganhei minha primeira oportunidade numa indústria para trabalhar na área administrativa. Eu passei pelo rádio também por um período ali de 16 meses, né? Mas aí eu queria o foco, era o meu negócio, né? E aí acabei gravando muito comercial ao longo do tempo, fazendo palco, apresentando rádio bailes, rádio festas, essas coisas por aí na região. E aí o pessoal que tem a minha idade vai lembrar disso. E aí a gente tocou os negócios, então em 96 começamos a fazer palmilhas e continuamos com o negócio de representações e consultoria. Em 97 eu parei com as consultorias, porque começou a crescer o lance das palmilhas, né? E eu fiquei só com vendas e com a indústria de palmilhas, que daí era em Três Coroas, não era em Igrejinha, a indústria, em Moreira. E aí depois, em 99, nós abrimos em Igrejinha uma unidade de palmilha também. E aí nós tínhamos as duas unidades, uma em Igrejinha, uma em Três Coroas, e tínhamos um escritório de representações. Em 2002 houve ruptura com o sócio, e aí houve assim o boom do crescimento, né? Porque também veio a fábrica de calçado, daí uma outra unidade. Então nós tínhamos quatro negócios, né? Caramba. Era a fábrica de palmilha de Três Coroas, a fábrica de palmilha de Igrejinha, a fábrica de calçado de Igrejinha e o escritório de representações. Depois, e aí nesse meio tempo, em 96,
porteiro. Daí eu tô contando uma parte e voltando porque para as Uhum. pessoas entenderem. Em 96 eu comecei a trabalhar também as questões institucionais, CTGs, associações, Como se fosse envolver a comunidade. isso. E aí veio minha filiação partidária em 97 ao MDB, na época era PMDB, né? Eu vim de uma família do MDB, meu pai histórico, né? Em São Francisco de Paula. E aí acabei não concorrendo em 96 e acabei indo para a política e concorri em 2000, mas com a escolha de concorrer a vereador ou em Três Coroas ou em Igrejinha. Aí acabei tendo o título vindo com o título para a Igrejinha e concorri para a Igrejinha, porque meus pais moravam ali, tinha um negócio ali, e tinha também a questão da associação do bairro onde eu tinha ali, eu era presidente da associação atlética do bairro lá, que tinha lá, associação esportiva, né? E aí... Pô, mas tua vida em 2000 já era uma confusão. Você tinha um monte de empresa para tocar, tava e aí entrando tava na política, ainda tava na presidência do era clube uma do confusão. bairro. Em 2000 eu tive que largar daí, e aí eu estava na diretoria do Esporte Clube Igrejinha, né? Uhum. Aí em 2000 eu acabei largando provisoriamente a vice-presidência do Esporte Clube Igrejinha, larguei essas instituições, a SUSE de Igrejinha, o CTG, enfim, que eu estava envolvido. E aí eu não me elegi direto em 2000, não fui eleito direto. Eu fiquei suplente naquela ocasião, até porque eu vivia muito em Três Coroas, pouco mais em Três Coroas do que em Igrejinha. Mas foi muito bom o resultado e aí houve a oportunidade de poder assumir a Câmara por um processo que um dos vereadores acabou indo para uma secretaria e um outro vereador que havia sido eleito no MDB acabou tendo uma discórdia com com o então prefeito eleito e quis ficar no negócio dele, que ele era do ramo de TI, né, da Picadilly, e eu acabei assumindo. Eu fiquei 20 meses na Câmara, mais ou menos, e isso me deu o boom para a eleição de 2004, que depois a gente fala dessa parte. E aí em 2002, então, com a abertura do calçado, eu estava com muitas questões. E aí em 2002 eu também fui eleito presidente do Esporte Clube Igrejinha. E eu fiquei 6 mandatos presidente do Esporte Clube Igrejinha. E aí eu fiquei meio que só nessa instituição, porque tem um carinho, eu sempre digo que eu sou só tricolor, né? Tricolor igrejiense, tricolor porto-alegrense, tricolor paulista. Então, eu tô cheio de tricolores. Né? Cheio de tricolores. Né? Não, pelo menos tá seguindo a mesma linha. E aí a gente tocou as empresas. Em 2007 nós paramos com a fábrica de Moreira, né? E eu fiquei mais na fábrica de Igrejinha. E aí houve o boom do grande crescimento, da expansão dos pavilhões e tal, na fábrica de calçado, na fábrica de Palmilha. E em 2009 nós encerramos as atividades da área de representação. Nós tínhamos representado as antigas e conceituadas de componente e ficamos só com as indústrias, então, né? A indústria de Palmilha e a indústria de calçado. Como o calçado cresceu muito, em 2011, nós resolvemos encerrar as atividades com as palmilhas e ficamos só no calçado. Voltando lá em 2004, veio a reeleição, então. E aí houve uma eleição bastante significativa. Nós triplicamos o número de votos de 2000. E Caramba. aí nós tivemos uma ascensão muito grande eleitoral. E aí acabei sendo presidente da Comissão de Constituição e Justiça em 2005 e acabei me tornando presidente da Câmara em 2007, bastante jovem, e fui o primeiro eleito presidente da Câmara de Igrejinha por unanimidade. Havia sempre muito embate lá, né? Sim. E aí foi a primeira vez da história que Igrejinha elegeu alguém de forma unânime. Deixa eu te fazer uma pergunta, interrompendo um pouco a tua história, mas eu gostaria de ter isso claro, principalmente o pessoal da nossa região, que Igrejinha, que nem tu falou assim, a gente não teve um embate, a gente teve uma coesão do que o município precisava. E a gente vê realmente que Igrejinha tem um pouco dessa pegada em relação aos municípios vizinhos. Que, tipo, é mais unificado. A gente vê as coisas mais organizadas em um projeto de município mais coeso em relação a outros municípios. Tu acredita que tu viu isso sendo formado ou já vinha isso de tradição no município? Foi uma construção. Quando a gente chegou na cidade de Igrejinha, então é possível a política existia, era uma verdadeira guerra lá, né? E houve uma construção, né? Assim, a busca do diálogo, a busca das conversas, né, e tal. E a própria
eu diria assim, a própria eleição interna que houve então em 2007 para mim me tornar presidente, foi assim um consenso, mas foi um consenso construído, né? Foi difícil, né? Nunca tinha havido aquilo, né? E aí houve a possibilidade da gente separar em definitivo o poder legislativo do poder executivo. Eu fiz aquela obra da Câmara de Vereadores enquanto presidente. Passamos a ter CNPJ próprio, casa própria, né? E aí não, aí a gente ficamos um ano fora e veio a eleição de 2008. E aí a gente fez aquela eleição gigantesca, né? Fizemos aquele número de votos que foi aí o dobro do que tinha feito em 2004, né? A gente Que está já falando tinha aqui sido triplicado. foi um negócio gigantesco, né? Na época, 1.300 Bom. e poucos votos foi em 2008, né? Foi 7% dos votos válidos da cidade. E aí foi a eleição também do Joel, que também fez uma votação gigantesca, né? Então a gente ficou ali, eu, o Joel, e eu acho que teve mais um ou dois da história lá que a gente tem assim, são historicamente os 4, 5 ali que Mais fizeram votados. mais votado da história da cidade, assim, né? Que romperam esses percentuais aí de 6, 7% dos votos válidos, né?